Glória a Jesus. Te louvamos, Jesus. Tu és bem-vindo nesse lugar. Sem o Senhor nós não podemos. Se o Senhor não estiver conosco, nós não conseguiremos, Senhor. Romanos 8, a partir do versículo 15, diz assim, ó. Pois vocês não receberam um espírito que o escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém? O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, pedimos aqui o nosso amado, nosso amigo Espírito Santo, se faça presente nesse lugar. Que o Senhor possa trazer uma palavra revelada aos nossos corações. Fale, Deus, ao coração de cada filho, de cada filha que está aqui nessa noite. Que verdadeiramente o Senhor possa trazer uma revelação a cada um de nós sobre a sua paternidade. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Irmãos, eu até escrevi aqui algo nessa introdução. Eu escrevi assim: a paternidade de Deus de fato é real e verdadeira. Se analisarmos Deus com uma ótica de filhos, conseguiremos entender com menos sofrimento seus caminhos e seus processos. Deus jamais nos levará a viver embates ou dias de lutas simplesmente porque Ele se sente bem. Não. Seus processos conosco e propósito estão ligados com o resultado que Ele mesmo acredita que podemos entregar para Ele. Tudo que Deus permite os seus filhos viverem tem um propósito. E nós precisamos acreditar nisso. E nós como pais, eu tenho 3 filhos, graças a Deus, aleluia. Eu queria 5, mas a esposa resolveu parar no 3º. Nós como pais, nós amamos os nossos filhos, amém, gente? Nós amamos os nossos filhos e tudo que nós queremos é que eles sejam felizes, que eles sejam bem-sucedidos, que eles conquistem, que eles avancem, que eles vá a lugares que nós não fomos. Tudo que nós sonhamos para ele, e eu ouvi uma frase essa semana, eu falei ontem, né, aqui no nossa comunhão da família, eu disse ontem, se os nossos filhos soubessem que grande parte do tempo os pais gastam falando sobre eles, eles se interessariam pelos assuntos dos pais. Se os nossos filhos, vou dizer de novo, soubessem que a maioria do tempo os pais estão conversando e estão planejando sobre o futuro deles, eles se interessariam mais pelos assuntos dos pais. Porque nós, como pais, a todo tempo nós estamos pensando como, de que forma eu posso contribuir para que o meu filho seja alguém melhor do que eu. Como eu posso conduzir o meu filho de forma a ele ser um homem de sucesso, ele ser uma mulher de sucesso, ela ser uma mulher de sucesso.
como que nós podemos traçar, se nós pudéssemos fazer um mapa e esse mapa realmente, fosse acontecer ponto por ponto, todos nós íamos fazer um mapa da história dos nossos filhos. Eu quero que ele entre nessa rua, eu quero que ele faça isso aqui, eu quero que ele faça isso aqui, porque se ele fazer esse percurso, ele vai chegar lá. Todos nós, de alguma forma, pensamos e planejamos. E quando os nossos filhos, quando eles trazem um retorno para nós que não está dentro daquilo que a gente planejou, que nós esperávamos, qual é a atitude que nós tomamos, irmãos? Será que a atitude que nós tomamos é de ir lá e elogiar? Muito bem, meu filho, parabéns, você está indo muito mal. Ou será que a nossa atitude, muitas das vezes, é trazer sobre eles uma correção, uma disciplina? Porque tudo que nós queremos é que eles não, muitas das vezes, que nós não queremos é que eles trilhem o mesmo caminho que nós trilhamos. Porque diz um provérbio, O provérbio diz que o inteligente aprende com o seu erro, mas o sábio aprende com o erro do inteligente. Então, nós fomos inteligentes muitas das vezes, e tudo que nós queremos é que os nossos filhos sejam sábios. Que eles não andem na mesma rua que nós andamos, que eles não entrem em lugares que nós entramos. E tudo que nós queremos é que eles peguem um caminho que vão levar eles ao êxito. E Deus não é diferente, irmãos. Deus não é diferente. Eu coloquei aqui esse tema, Os 3 P's da paternidade de Deus. Eu vou falar aqui 3 coisas para você, de várias que eu poderia falar sobre Deus, mas eu vou falar 3 para você aqui, que você vai ver como Deus é um Deus bom, como Deus é um Pai, e como o Pai, Ele tem sentimentos como nós também temos, e como o Pai, Ele também traça caminhos para que os seus filhos alcancem aquilo que Ele quer. Por isso que nessa introdução, eu fiz essa introdução, e talvez você não prestou atenção, mas eu vou falar de novo para você, essa introdução que eu fiz. Deixa eu só dar a luz aqui, haja luz. Olha aqui que eu coloquei aqui nessa introdução, vou falar de novo. A paternidade de Deus, de fato, é real e verdadeira. Se analisarmos Deus como a ótica de filhos, conseguiremos entender com menos sofrimento seus caminhos e processos. Deus jamais nos levará a viver em embates simplesmente porque Ele se sente bem. Não! Seus processos conosco e propósitos estão ligados com o resultado que Ele mesmo acredita que podemos entregar para Ele. Ei, meu irmão, Deus tem uma expectativa a seu respeito. Deus acredita em você. E se você pegar alguma rua que Ele não concorde, Ele vai colocar você dentro de um processo para que você volte para o caminho certo. O que é isso? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim para ela: sabe o que é isso? Amor de pai. Alguém pode glorificar esse pai aqui? Alguém pode aplaudir esse pai? Porque esse pai nos ama. Ele acredita em nós. Ele acredita em você. Ele acredita em mim. E todo o processo que Ele permite que a gente venha viver é por causa do resultado que Ele acredita que possamos dar. Uou. Aleluia. Não é assim que a gente faz com nossos filhos? Meu filho falou para mim: pai, segunda-feira começa a semana de prova, eu desligo o videogame. Que isso, pai? Deixa eu brincar um pouquinho. Semana de prova, filhão, esquece videogame. A sua mente tem que estar voltada para a prova. Por que eu estou fazendo isso com ele? Para que ele não tenha nenhum imprevisto lá na frente. Eu sei que ele pode dar resultados bons nessa prova. Então, para que ele dê esse resultado, eu vou ter que tirar alguma coisa que ele goste. Alguém pegou isso? Aleluia! Aleluia!
para que a gente produza alguns resultados satisfatórios, para que Deus fique contente conosco. Vai ter dias que Deus vai tirar coisas que nós gostamos, mas escute aqui, tudo isso é por causa do resultado que você vai produzir para a glória de Deus. Aleluia! Então por que reclamar? Por que reclamar? Se você tem um pai que sabe exatamente o que está fazendo. Irmãos, eu não consigo ver Deus assentado no seu trono com uma caneta e um caderno. Hoje eu vou falar a respeito da vida. O irmão de branco, qual é o seu nome, homem de Deus? Cleiton. Sid Clay. Eu não consigo ver Deus sentado num trono com uma caneta e um papel, escrevendo a história do Sid Clay. Bom, Sid Clay vai fazer isso, vai fazer isso. Não. Esquece. Escrever outra. Não. Sid Clay não vai fazer isso. Não, isso aqui também não. Não, isso aqui não. Eu vou pensar. Ai, minha mente está cheia. Eu vou pensar em outra coisa depois. Deus? Não, irmãos. Livro do profeta Jeremias. Ei, Jeremias, antes que te formasse no ventre da tua mãe, eu te escolhi, eu te elegi e te dei por profetas às nações. Ei, meu irmão, antes de teu pai e tua mãe te planejarem, você já existia em Deus. Deus planejou você, Deus sonhou com você, e Ele disse, vai dar certo. Aleluia! Alguém está entendendo o que Deus está falando conosco aqui? Você é escolhido antes mesmo de entrar no ventre. Aleluia! Então, pelo amor de Deus, não venha dizer para mim que você é obra do acaso, que você nasceu por um acidente, que a sua mãe se envolveu com quem não devia. Não fale isso para mim, porque antes de você existir no ventre da sua mãe, você já existia dentro de Deus, e Deus trouxe você para a terra. Pastor, então por que pegamos alguns caminhos? Porque esses caminhos cooperou para quem você é hoje. Escute, o primeiro P que eu coloquei aqui é o P de provisão. Eu botei um texto de referência aqui, é o texto de Lucas, que diz: qual o pai do meio de vocês, se o filho pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a todos o que lhe pedirem. Aleluia! O primeiro P que eu coloquei aqui é o P de provisão. Eu poderia colocar outros textos. Por quê, irmãos? Porque se nós formos analisar a paternidade de Deus, se tem uma coisa que Deus não vai deixar faltar para a gente, é provisão. Por isso o salmista disse: eu nunca vi um justo sequer passar fome, e nem a sua descendência. Eu nunca vi um justo mendigar o pão, e nem a sua descendência passar fome. Escute, meu irmão, você até pode passar por dia de luta, você até pode passar por dia de dificuldade, mas escute, Deus sempre será a sua provisão. E aí eu quero abrir um leque aqui, porque muitas das vezes quando nós falamos de provisão, nós pensamos apenas no pão, e pensamos naquilo de beber. E se falarmos de provisão de Deus, nós temos que abrir o leque e entender que nós somos dotados de espírito, alma e corpo. E se nós somos dotados de espírito, alma e corpo têm necessidades. Teu espírito tem necessidade, tua alma tem necessidade, teu corpo tem necessidade. Só que muitos de nós priorizamos a necessidade do corpo.
Mas a provisão do corpo para Deus é secundária, não é primária. Porque o que é primário para Deus é a provisão do Espírito. Por que, pastor, a provisão do Espírito é prioridade para Deus? Por quê? Porque Deus se conecta ao teu Espírito. Então, para Deus, o mais importante é que o teu espírito esteja bem alimentado. Para Deus, o teu espírito tem que estar fortalecido. Para Deus, o teu espírito precisa estar nutrido, para que você possa se conectar a Ele. Aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! E se nós formos falar da nossa alma, a nossa alma também está aí, e ela precisa de provisão. Então eu tenho que abrir um leque e entender que Deus não está só se importando com o meu físico, mas Deus se importa com a minha alma. Por isso que Ele disse: vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas. Qual é a provisão que a nossa alma precisa? Provisão de paz, provisão de alegria, provisão de se sentir bem, de estar feliz, de estar contente. A provisão de paz, Ele disse para os discípulos: no mundo tereis aflições, mas tem de bom. Por quê? Porque eu venci o mundo, vocês também vencerão. Pô, e o que Ele está dizendo? Tenham paz, eu estarei com vocês a cada circunstância da vida. Ele fala para os discípulos: eu deixo-vos a minha paz e não a dou como o mundo a dá. O que Ele está dizendo? A minha paz excede todo entendimento. Provisão. No deserto, o que Ele foi para o povo de Israel? Provisão de água. Quando o povo teve sede, Deus falou a Moisés: toque na rocha, Moisés, puf, e a água jorrou. Quando o povo teve fome, Deus foi lá e mandou as codornas, e o povo comeu. Quando os inimigos estavam perto, o que Deus fez? Abatou os inimigos. Deus trouxe o quê? Paz para eles. Deus trouxe segurança. Porque o mundo está como está, irmão, não é por causa do político, não. Abre a mente de vocês. Político é essa desgraça desde que o mundo é mundo. Desde que o mundo é mundo, político é isso aí, irmãos. Vai lá para a antiga Jerusalém. Existe um livro chamado Caos na Sociedade nos Dias de Jesus. Você vai ver o que era a política desde antigamente. Tem nada de novo na política. O problema é que muitos de nós resolvemos pegar a política para ser a nossa provisão. E a política jamais vai ser a nossa provisão. Quem é a nossa provisão é o Deus que manda no céu. Ele manda na terra e Ele manda embaixo da terra. Ei, meu irmão, é Ele que toma conta de tudo. É Ele que governa tudo. Então o que nós precisamos é de entender que tudo que necessitamos, a provisão está embaixo da mão de Deus. Catuca esse crente que está perto de você, esse irmão, essa irmã, catuca ele, deixa ele ficar irritado e fala: entenda uma coisa nessa noite, a tua provisão não vem da mão do homem, a tua provisão só pode vir da mão de Deus. Alguém pode aplaudir o nome do Senhor aqui mais uma vez? O segundo P que eu coloquei aqui é P de proteção. Eu peguei um texto como referência aqui, está lá em Hebreus 12, que diz assim, ó: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso,
Tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao nosso Pai, ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Quem é Deus? Um pai que protege. Quem é Deus? Um pai que ama. Quem é Deus? Um pai que cuida. Lembra quando Jesus chega diante de Jerusalém e ele é rejeitado por Jerusalém e ele diz: ó Jerusalém, como eu queria cuidar de vocês como uma galinha faz com seus pintinhos. Como é que é a galinha com o pintinho, irmãos? Tem coragem de botar a mão no pintinho, irmão, de galinha, você? Vai lá botar a mão. Ela te chama para briga, irmão. Ela só falta falar. Os pintinhos ficam aqui, ela fica... E não tem quem bota a mão no pintinho. Não tem bicho, irmão, que vai ali devorar o pintinho da galinha. A galinha fica furiosa quando ela se sente ameaçada. E quando ela dá com os pintinhos dela. Por quê? Ela está protegendo. Ela está dizendo para os pintinhos: confia em mim. Eu não vou deixar ninguém tocar em vocês. Quem é Deus? Um pai que protege seus filhos. Quem é Deus? Um pai que cuida dos seus filhos. Só que nós precisamos entender a dimensão desse amor e dessa proteção. Deus protege, mas Ele não bajula. Vou dizer de novo: Deus protege, mas Ele não. Por quê, pastor? Porque no momento que eu decido viver como eu quero, eu estou abrindo mão da proteção de... Então Deus não vai me bajular. Agora, se eu decido andar com Deus, se eu decido caminhar com Deus, Deus será a minha proteção. Por isso o salmista escreveu o Salmo 91 dizendo: aquele que habita, não é aquele que passa, não é aquele que visita. Ele vai dizer: aquele que habita. Habitar está falando de permanecer, estar junto. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, acontecerá o que com ele? Descansará. E ele continua dizendo: e direi do Senhor: tu és o meu Deus, o meu refúgio e a minha, e nele eu... Porque Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me segurará com as suas mãos e debaixo das suas pernas eu estarei seguro. A tua vara e teu cajado me consolam. E Ele segue dizendo: mas 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Por quê? Porque Deus é quem me guarda. Ele te guarda. Aleluia! Alguém pode adorar o nome dele aqui? Ele é o Deus que te guarda, Ele é o Deus que te protege. Tem um texto na palavra, eu não anotei aqui, que o Senhor chama a igreja de menina dos seus. Que a proteção maior do que essa, irmão? Se mexer contigo, está mexendo nos olhos de Deus. Ai, ai, ai. Mexeu contigo, está mexendo com Deus, meu irmão. Provocou você, está provocando o teu Deus. Deus, Ele é o nosso protetor. Mas entenda, Deus, Ele, irmãos, eu falei isso no culto de sexta-feira, e eu quero lembrar os irmãos que o culto de sexta-feira retornou para a igreja, e nós estamos nos reunindo aqui de novo. Essa sexta-feira nós
ficamos embaixo de glória aqui. Não teve um que ficou em pé. A glória de Deus inundou esse lugar. Mas o que nós precisamos entender, e eu estava falando na sexta-feira, o amor de Deus, irmãos, é algo inexplicável. Eu comecei a sentir um pouco do que é o amor de Deus enquanto eu estava ministrando. E o Senhor me fez entender o que é o amor dele. O que é o amor de Deus? Vou tentar explicar para você aqui, tá? Porque João, no capítulo 3 de João, versículo 16, ele vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal... Por que ele fala de tal maneira? Porque ele não conseguia trazer uma palavra que expressasse a magnitude, a grandeza do amor de Deus. Então ele diz: olha, Deus amou o mundo de tal maneira, a ponto de entregar o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas obtenha a vida eterna. João expressa a grandeza desse amor. Então, eu estava aqui, eu estava falando, Deus, eu comecei a sentir o amor de Deus de uma forma tão poderosa, que eu disse para Deus: Deus, mas que amor é esse? E o Senhor começou a falar comigo assim: meu filho, tem gente sofrendo que não precisava estar sofrendo. Tem gente passando por situações que não precisavam estar passando. Tem gente sofrendo decepções que não precisavam estar sofrendo. Eu disse: mas Deus, então por que o Senhor não vai lá e fala alguma coisa com eles? Por que o Senhor não, não faz algo? E o Senhor falou para mim assim: eu estou em todos os lugares. Eu estou diante de todas as pessoas. Todas elas têm a oportunidade, todas elas têm a chance de me invocar, de me chamar. Mas sabe de uma coisa, filho? São eles que decidem. E o Senhor falou para mim assim: ó, se cada ser humano chamar por mim, lá eu estarei. Se cada ser humano abrir o seu coração, eu entrarei. Se cada ser humano decidir caminhar comigo, eu caminharei com ele. E todas as suas lutas serão as minhas lutas. E todo o seu sofrimento será o meu sofrimento. E eu estarei junto com eles. Irmãos, eu fui invadido pelo amor de Deus aqui. Eu fui tocado de uma forma tão poderosa. E eu consegui entender o que é o amor de Deus. O amor de Deus não faz, literalmente não faz acepção de pessoas. Ele está lá agora, dentro de uma comunidade. Ele está lá do lado de um traficante. Ele está, irmão, onde você pode pensar dos piores dos lugares. Ele está lá. Para quê? Para perdoar, para amar, para dar oportunidade, para mudar a história de vidas. Se um traficante ali agora, irmão, pode estar com a maior arma, mais pesada de todas, se ele largar a sua arma e dizer assim: eu não quero mais essa vida, eu quero Deus na minha vida, eu quero que Deus mude minha sorte, eu quero que Deus me transforme, irmão, imediatamente Deus aparece ali, se apresenta para esse homem, salva a sua vida e muda a sua história. Deus não faz acepção. Essa é a grandeza do seu amor. É um amor disposto a se manifestar a qualquer momento. Mas Ele é um Deus que disciplina também os seus filhos. Todo filho que se coloca como um filho rebelde, ele sempre será disciplinado pelo pai. E o texto que nós lemos diz o seguinte: se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Porque todo filho de Deus, quando sai do propósito, Deus o disciplinará.
E o filho que não aceita a disciplina, a correção de Deus como pai, o texto está dizendo aos Hebreus, então esse filho não é filho legítimo, porque todo filho legítimo aceita a correção do pai. Todo filho legítimo entende. E o texto vai fechar dizendo o seguinte: olha, os nossos pais nos disciplinavam, porque eles queriam o nosso bem. E Deus nos disciplina, porque Ele quer que participamos da sua santidade. Por que Ele está dizendo isso? Porque Ele sabe que sem santificação ninguém verá Deus. Então qual é o propósito de Deus? Se tiver que disciplinar os filhos para que eles caminhem num caminho de santidade, Deus o disciplinará. Porque qual é o propósito de Deus? Que eu e você um dia venhamos morar com Ele para sempre na eternidade. Por isso Ele está disposto a nos disciplinar. Sabe por quê? Porque Deus não quer perder você. E para não te perder, Ele está disposto a te disciplinar. Olha dentro dos olhos dessa pessoa que está do seu lado e fala assim: você entendeu? Por quê? Fala por quê. Deus tem disciplinado você. Olha de novo, fala para ele assim, ó: é justamente porque Ele não quer perder você. Alguém pode aplaudir o nome do Senhor por isso aqui? Alguém pode glorificar o seu nome? Eu escrevi algo aqui. Muitas das vezes Deus nos protegerá. Olha isso, cara. Eu escrevi. Muitas das vezes Deus nos protegerá pelo caminho da disciplina. Eu vou ler de novo. Muitas das vezes Deus nos protegerá pelo caminho da disciplina. A disciplina é uma das formas de Deus nos amar. E como filhos que somos, algumas vezes queremos fazer pirraça, bater o pé. Por isso se faz necessário a proteção em forma de correção. Fala que tu nunca fez uma pirracinha para Deus. O Senhor não vai me dar a minha bênção, não? Então eu vou sair da igreja. Só foi eu entrar para a igreja, tudo está dando errado para mim. Que é isso, pastor? Pirraça. Aí Deus, para não nos perder, Ele nos leva para o caminho da disciplina. Para quê? Para nos proteger, irmãos. Senão a gente se perde. Quem lembra daquele filme do Jim Carrey, o Todo-Poderoso? Lembra desse filme? Esse filme, Deus dá a ele a graça de ser Deus por um tempo. Porque ele era muito questionador, lembra? Ele reclamava de tudo, ele dava uma topada. Ah, Deus! Ah, essa pedra aqui! Lembra disso? E ele todo espalafatoso, né? Quem gosta daquele cara? E tudo ele botava a culpa em Deus. Aí Deus um dia, então tá bom. Você vai ser eu por um tempo. Aí Deus aparece para ele, né? Esqueci o nome daquele ator. Qual o nome? Morgan Freeman. É o Fremont, aquele carro. E ali, Deus faz uma proposta para ele. Ele aceita. E aí, ele fala para ele: o senhor vai onde? Estou indo tirar umas férias. Já que você vai ficar aí no meu lugar. E aí, o que ele faz, irmão? A forma que ele tinha de ouvir as orações e de responder era através do quê? Da internet, lembra? Do computador. E ele começava a ouvir muitas vozes. Ele ficava meio doido. E aí ele pegou um dia, ele foi pro computador e... Quer saber? Sim para todo mundo. Lembra? Foi dando sim para todo mundo. Quando ele sai na rua, todo mundo ganhando na Mega Sena.
Todo mundo ganhando dinheiro, todo mundo fazendo um monte de coisa, e ele percebeu que o sim que ele deu para todo mundo causou um caos. Lembram? Por quê? Porque ele estava querendo se livrar das vozes que estavam chegando no ouvido dele. E a forma que ele achou para se livrar das vozes foi dando sim para tudo. E o sim que ele deu para tudo não ajudou as pessoas, muito pelo contrário, causou um caos na sociedade. O que eu quero dizer com isso? É que Deus, para não nos perder, tem hora que Deus retém. Porque se Ele entregar, nós corremos risco de abandonar Ele e de criar um caos. Então o que Ele faz? Ele retém. E aí a nossa mente humana entende, Deus está me castigando. Mas não é. Deus está me levando para o caminho da disciplina, para poder eu entender que não é o tempo de ser abençoado sobre aquilo que eu quero. E nesse caminho de disciplina ele começa a me ensinar como caminhar com ele. Por quê? Porque o meu olho, o meu coração não pode estar naquilo que eu quero, mas o meu olhar e o meu coração precisa estar em Deus. Porque Deus está acima de bênção, Deus está acima de portas abertas, Deus está acima de enfermidades, Deus está acima de todas as coisas. Então, se Deus tiver que me disciplinar para que eu possa viver bem com Ele, que assim seja. Eu não rejeitarei. Por quê? Porque eu sou um filho legítimo. E filho legítimo não, meu irmão, não recusa a disciplina do Pai. Aleluia! Aleluia! Eu estou sentindo Deus aqui. Eu sei que eu estou falando para filhos legítimos, filhos que vão entender a disciplina do Pai e saberão que o tempo de você viver o melhor de Deus vai chegar, vai chegar. Aguenta firme o tempo da disciplina. Eu sou filho. Cante, vai. Agora eu posso dizer. Vai, canta, vai. Mesmo sem eu merecer, sou filho. Aleluia. Aleluia. Se sois filhos legítimos, aceitem a disciplina de Deus. Ele sabe o que está fazendo, meu irmão. Deus não perdeu o controle da sua vida, não. Ele sabe o que está fazendo. Aleluia. 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 E eu até vou abrir aqui um parênteses para você. Essa disciplina está sendo para Deus corrigir você. Essa disciplina está sendo para Deus fazer você crescer. Aleluia, aleluia. Quantas das vezes nós, pai, não pegamos os nossos filhos e falamos, fica aí, você está de castigo. Por que você está disciplinando ele? Para que ele seja alguém de valor. Você não está disciplinando um filho para ver ele mal, não. É porque você acredita nele. E ele precisa entender que a rebeldia dele vai fazer mal para ele lá na frente. E como você não quer que ele viva mal, mas que ele viva bem, você disciplina, você corrige. Então, a disciplina de Deus, muitas das vezes, é para nos proteger. Justamente porque Deus não quer perder os nossos corações e a nossa vida. Aleluia. Que amor é esse? 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 Aleluia. Aleluia. E o último P que eu coloquei aqui, eu estou sentindo Deus aqui. Ei, te amamos, Pai. Feche seus olhos por um segundo. Feche seus olhos. Sinta o amor do Pai. O amor do Pai está aqui. O amor do Pai está aqui. O amor do Pai está aqui. Sinta o amor do Pai aí. Sinta o amor do seu Pai.
sinto o amor do Pai aqui. Ele está aqui, Ele está aqui. Ele está aqui, Ele está aqui. Ele veio para cuidar de você, para cuidar do seu coração. O teu amor. Agora eu posso dizer tudo que sinto. Diga para o seu Abba, vai. Pelo Espírito que clamamos, Abba, Pai. Papaizinho. Abba, agora eu posso dizer. Abba, mesmo sem eu merecer. Sou filho, sou filho, sou filho. Agora eu posso dizer, mesmo sem eu merecer. Agora eu posso dizer, mesmo sem eu merecer. Sim, Teu jugo é suave. Sim. E o teu fardo é leve. Abba, Pai, Paizinho, eu te amo! Abba! Adore Ele! Descanso encontro em ti. Para eu terminar essa mensagem, você mergulhar em Deus. Quem quiser ficar em pé, fique. O terceiro P que eu coloquei aqui é o P de perdão. O texto que eu coloquei é o texto de Salmo, capítulo 103, versículo 13 e 14, que diz: como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois Ele sabe de que somos formados e lembra-se que somos pó. Eu vou ler de novo o texto. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão do que os temem, pois Ele sabe do que fomos criados, de que somos formados, lembra-se de que somos pó. E aí eu escrevi aqui: o perdão não tem a ver com o homem, tem a ver com a essência de amor que flui de Deus. É por isso que todos os filhos que se aproximam dele com seus corações em arrependimento, ele sempre terá perdão para liberar. Você entendeu? Você entendeu? O perdão não tem a ver com a gente, porque nós não somos dignos e merecedores do perdão de Deus. O perdão tem a ver com Deus, porque Deus é amor, a sua essência é amor, e pelo fato dele ser amor, Ele nos perdoa. Ele se lembra que nós fomos criados do pó, que nós somos homens, que nós estamos sujeitos a falhar. Por isso o seu amor nos alcança. O seu amor nos alcança. O seu amor nos alcança. E se eu pudesse fechar, eu não escrevi aqui, mas se eu pudesse trazer um texto à minha memória para falar o seu coração, eu traria o texto do filho pródigo. Que a Bíblia vai dizer que o pai tinha 2 filhos. Um filho decide ir embora pegar parte da sua herança, mesmo sem o pai ter morrido. Ele decide pegar a sua herança e ir embora. A Bíblia vai dizer que ele gasta toda a sua herança com as meretrizes. E chega um momento que ele está em estado de miséria, perdeu tudo, a ponto de desejar comer as bolotas dos porcos, aquilo que os porcos se alimentavam. Mas de repente a Bíblia Sagrada vai dizer que ele caiu em si.
E ele disse: o meu pai, os seus funcionários comem do melhor, porque o meu pai abençoa eles com o melhor, e eu estou aqui desejando me alimentar com bolada de porcos. A Bíblia diz que ele vai dizer: me levantarei, irei ter com o meu pai, e direi para o meu pai: Pai, eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra o céu, eu pequei contra a terra, mas eu quero te pedir, trata-me como um dos seus funcionários, mas me receba de volta. A Bíblia Sagrada vai dizer que ele se levanta e vai até a casa do pai. Segundo a história, vai dizer que todos os dias aquele pai ia para a porta e ficava olhando para o nada. Porque ele tinha a esperança de que um dia o filho voltaria para casa. Até que um dia ele está lá na varanda, olhando para o nada, e ele vê um homem aparecendo lá embaixo. Maltrapilho, sujo. E ele vai entrando pelo caminho, entra pelo portão. Quando ele entra pelo portão, o pai já está com os braços abertos, esperando ele chegar. A Bíblia Sagrada vai dizer que ele chega diante do pai e fala: Pai, eu pequei contra o Senhor, pequei contra o Senhor, pequei contra o céu, recebe como um dos teus funcionários. Escute, filho legítimo é filho legítimo, ainda que ele tenha pegado um caminho que ele não deveria ter pego, mas filho legítimo sempre volta para lugar de filho. A Bíblia Sagrada vai dizer que o pai abraça ele, chama os seus serviçais e diz: prepara a melhor roupa, pega o anel, pega a sandália, ei, coloca anel no dedo dele, coloca a sandália no pé, coloca a veste nova. Pastor, o que representa isso? Ei, meu irmão, são acessórios que caracterizam ele como filho. Depois o pai vai dizer: agora vamos fazer uma churrascada, porque o meu filho que estava morto reviveu. O meu filho que estava morto reviveu. O que é isso, pastor? O pai tem perdão, não importa o pecado que o filho tenha praticado, o pai tem perdão. Mas o que o filho precisa fazer? Exatamente como o filho pródigo fez: me levantarei, irei ter com meu pai, e direi para ele: eu pequei, fiz o que era mal aos teus olhos, mas me aceita de volta, me aceita de volta, me aceita de volta. Eu queria que você ficasse de pé. Feche seus olhos, por favor. Eu falei de 3 coisas. Com seus olhos fechados, escute o que eu vou dizer. Eu falei sobre 3 coisas que um filho legítimo tem direito. Ele tem direito à proteção, ele tem direito à provisão, e ele tem direito de perdão. Se você é um filho legítimo e está aqui nessa noite, e você sabe que você precisa pegar o caminho de volta, o que eu já estou dizendo para você de forma antecipada: você é filho legítimo, você tem direito à provisão, você tem direito à proteção, e você tem direito do perdão do Pai. Onde está a primeira pessoa?